Salve VVVVV, aqui quem fala é o Tupã. E, para começar o capítulo, temos o maior psicopata de One Punch Man, o herói mais errado de todos. E se discorda, está completamente maluco. Mas bem, o capítulo começa mostrando uma prisão de segurança máxima. E para efeito de localização espacial, isso está acontecendo alguns dias depois do capítulo 19. Enquanto estava acontecendo a operação do capítulo 20 na Cidade Fantasma e a queda do meteoro, o Sonic estava preso em cadeias comuns. Depois de causar com os colegas de cela, o malandro finalmente foi transferido. Então acompanhamos o Sonic sendo levado por um corredor longo com vários portões maciços de aço. Para avançar pelo corredor, os dois guardas precisam esperar o portão atrás fechar para que o da frente seja aberto. Já o ninja está preso em uma maca vertical presa em um carrinho de mão de carga. Ele está preso por uma camisa de força, com uma máscara no rosto, não entendi o porquê. E, além disso, o ninja está preso à maca por vários cintos bem poderosos, no mínimo, gosto de pensar que são. Enquanto o trio atravessa o corredor, tem dois guardas que acompanham tudo através das câmeras. Os sem rosto estão aí para dizer o que aconteceu depois do capítulo 19. Primeiro que já começa mostrando o quão incoerente a história é. Os guardas demonstram uma surpresa absurda. Eles não acreditam que um novato da classe C pegou um grande criminoso como o Sonic. A dupla segue descrevendo o que o menino Sonic fez nos últimos dias, quando numa delegacia, Sonic tentou fugir várias vezes, mesmo quando era algemado, o ninja se soltava ou arrebentava as algemas. E o mais surpreendente disso tudo é ele não ter conseguido fugir. Mas até aí, tudo indo muito bem. No entanto, o guardinha revela que o Sonic foi colocado em uma cela com outros presos e o ninja simplesmente acabou com os caras. Agora o que esses caras fizeram, ninguém sabe. Ninguém apanha de graça e isso é certo. Vai ver que o Sonic ficou com inveja, não sei. O que sei é, esse equipamento prendendo o Sonic é um equipamento especial produzido pela Associação de Heróis. E é usado para prender criminosos realmente perigosos. Mas bem, depois desse pequeno relatório, os guardas no corredor chegam até o portão do pavilhão onde o Sonic será preso. Se não bastasse a descrição até agora, a narradora aparece para deixar ainda mais claro. Primeiro é mostrado um portão quadrado de duas portas em um portal quadrado, mas tem um portal redondo mais externamente. É como se fosse um relevo. Bem, com o portão fechado, dá pra ver um X no seu coração. Dito isso, a narradora surge para explicar. Essa é a prisão do mau cheiro. Uma cadeia feita para criminosos diferentes. A maioria dos detentos são fortes o bastante para arrebentar as barras de ferro das suas celas. E os mais fracos conseguem criar chaves, armas e até mesmo venenos, verdadeiros mestres da alquimia e artesanato. Mas também tem aqueles que conseguem mexer com as mentes das pessoas. Ou seja, entre os seres humanos, esses são os mais perigosos. Ainda assim, é fácil ver que nenhum deles é um super-humano de verdade. Pra mim, esse pessoal está, se comparado aos heróis, ali na classe A. Aquele cara, o Snake conseguiria fazer isso, quebrar barras com a mão. Dito isso, não consigo entender como o pessoal não promoveu o Saitama para a classe A. Esse mangá é todo errado. Saitama vence um monstro de classe S e não é promovido para classe S. Na sinceridade, você tem que ter muita paciência em... Enfim, todo seduzente, os guardas retiram a máscara do Sonic e o mandam para dentro do pavilhão. De cara, todo mundo parece criminoso, menos o Sonic. E definitivamente, ele não é o mais criminoso desse buraco. Mas até aí, tudo estava uma maravilha. Mas do nada, dois malucos decidem provocar o Sonic, o que daqui a pouco, não vai fazer sentido nenhum. Mas, por enquanto, um maluco de moicano, liderado por um cara meio calvo, foi esbarrar no Sonic. O cara chamou o meio calvo de chefe, o que também não faz sentido. Se você para de ler aqui, está tudo bem, mas se continua, verá que o Murata está intencionalmente enganando você. Mas bem, o moicano vai lá e dá uma ombrada no Sonic, mas de alguma forma, o ombro dele é deslocado. Inclusive, o Murata deve adorar o Sonic. Basta desenhar qualquer coisa, depois é só deixar no colo da velocidade do ninja. Então num quadro você vê o cara esbarrar e no outro o ombro tá solto. Agora, como isso aconteceu, use sua imaginação e verá. Aí beleza, o meio careca não se sente intimidado enquanto o de moicano está gritando, e vai confrontar o Sonic. Ele chega cheio de pose falando que na cadeia tem regras e que os novatos têm que se submeter. O Sonic só ignora, o cheiro de mofo irrita suas narinas e isso deixou o meio calvo desgraçado da vida, por isso, ele larga um soco na cara do Sonic. Numa cena que, claramente, o soco pegou. Mas nesse momento, o Murata já estava com preguiça. Então no quadro seguinte, o cara não acertou o Sonic, na verdade, o soco acertou a bola de ferro que o Sonic tinha na perna. Daí você já tira, se não for para desenhar mulher com roupa apertada e homem musculoso sem rola, o Murata nem se dá ao trabalho. Fraco, nunca será um Kimetsu na goiaba. Aí beleza, mais um que começa a gritar, porque o animal socou uma bola de ferro e quebrou a mão inteira.
Enquanto o cara grita de agonia, o pessoal nota que o Sonic sumiu e encontram um ninja olhando a parede. As paredes desse pavilhão, aparentemente, possuem uma camada de tijolo fina que envolve uma parede de aço maciço. Digo aparentemente, porque o aço vai sumir daqui a pouco. Mas por enquanto, outro preso, dessa vez um idoso, se aproxima do Sonic para lançar um terror psicológico para cima dele, dizendo que a cadeia é diferente da rua, o que não passa de um absurdo. A diferença entre a rua e a cadeia é que na rua, tem muito criminoso que não foi pego e pessoas que ainda não cometeram crimes. Já na cadeia, tem gente inocente e criminosos capturados. Dentro ou fora, existem regras. Acontece que as regras na cadeia funcionam para todo mundo. Na rua, se for rico o suficiente, pode até derrubar um presidente. Mas enfim, voltando para o velho Banguela. O velho fala um bocado, mas o Sonic acha graça. Ele zomba dos prisioneiros, já que tiveram que ser presos para respeitarem regras. Então, depois de debochar um pouco dos prisioneiros, Sonic avisa que passará o seu tempo batendo em todo mundo. Isso rapidamente colocou os prisioneiros em guarda. Dito isso, falando por mim, depois de ver o cara deslocar o ombro de um e depois destruir a mão do outro com uma bola de ferro, eu seria o último a chegar perto desse cara. Ser bandido não é ser burro, mas esses caras não entenderam essa parte. Mas até aqui, a loucura ainda estava aceitável. Bem, depois de ameaçar todo mundo, um maluco pula nessa bala para dar uma lição no Sonic. É um cara perdido, chegou agora e não viu nada que aconteceu com os outros dois, que inclusive, já até sumiram. Mas bem, voltando para o estranho, ele pula do grupo de prisioneiros se gabando por praticar o Kenpo. Ele fala com orgulho que, muito provavelmente, ele foi o último a assaltar um banco sem armas. O que, né, temos que concordar com o Sonic. Isso não é motivo de orgulho se você foi preso por isso. Enfim, o cara ataca, com movimentos de mão super rápidos para cima do velocidade sonora. E blau, o cara é completamente imobilizado pelo ninja e durante a captura, ele grita feito louco. O que reforça a loucura do capítulo, ele é o que menos sofreu, mas é o que mais gritou dos três. Mas, falando em loucura, o maior absurdo começa, já que alguém grita para que calem a boca. E o grito acertou todo mundo, rapidinho o pessoal ficou manso. Aí você já vê que nada faz sentido. Se eles têm que fazer silêncio, porque zaralhos, foram mexer com o Sonic. E se quem mandou calar a boca é o chefe, porque o moicano estava chamando o meio calvo de chefe. O One Punch é isso, né, um absurdo por cima do outro. Mas enfim, depois do grito, conhecemos o dono da voz. O herói mais criminoso de toda a série de One Punch Man, Puri Puri. Esse cara ser permitido a ser um herói é um absurdo gigante. Mas calma, primeiro ele aparece e reclama que estão bulinando o Sonic, e como punição, ele vai dar um beijo profundo em todos. E não sei se você aí sabe, isso é crime de assédio. O que já é absurdo, associar um gay a crimes sexuais. Mas não para só nisso. Porque o Sonic ficou muito curioso em saber quem era o líder que controlava os prisioneiros tão bem. Então o velho Banguela explica. Ele diz que anos atrás, um criminoso de classe A, foi preso e junto, veio o Puri Puri. Aparentemente, o cara fazia o tipo dele, então ele forçou basicamente o cara a ser o seu namorado. Até aparece o cara, todo destruído, física e mentalmente. Então o velho revela que o Puri Puri decidiu abusar dos prisioneiros, já que ninguém iria se importar. Tem uma mensagem dizendo que é mentira. Mas o que é mentira e o que é realidade aqui? No capítulo 24, quando o Puri Puri aparece, ele confessa que pegou prisão perpétua por não conseguir se controlar e atacar garotos bonitos. Ou seja, de fato, a história do velho é exagerada, mas é um fato, Puri Puri é um stalker que persegue homens bonitos. E dentro da cadeia que ninguém pode fugir, ele faz o que quiser. Aí você pensa, porque a punição é dar um beijo profundo, porque um beijo seria uma punição. E a segunda parte da história, não tem nota dizendo que é mentira. A parte que o Banguela diz que Puri Puri sempre que vê um criminoso que faça o seu tipo, ele sai, pega o criminoso e volta pra cadeia. Também sabemos que o Puri Puri está namorando. Ou seja, o herói Puri Puri é um stalker condenado por atacar homens bonitos. A frase pode até ter sido inventada, mas é quase certo que o Puri Puri usa da sua força para violar os companheiros de cela. Essa série, One Punch Man, tem um problema sério com os personagens. E vai ter mais, não para só no Puri Puri. Tem um capítulo que foi refeito, tem duas versões, porque a primeira ficou uma merda. Quando chegar no arco da Associação de Monstros, certamente vou comentar. Na verdade, tem mais dois personagens envoltos de polêmica, mas só um ele voltou atrás. E esse capítulo, como é um extra, talvez nem seja muito conhecido, né? Então nunca vi ninguém cancelando esse manga, mas enfim. E voltando para Puri Puri, ele estava assistindo TV no momento da transmissão do Stinger vs o Povo do Mar. Momento em que o Puri Puri decide sair para salvá-lo. O psicopata abriu um buraco na parede da prisão, que deveria ser de aço, mas tudo bem. Sonic, que parece, mas não é idiota, se aproveitou do buraco e fugiu também.
Pra efeito de curiosidade, isso acontece ao mesmo tempo que o Saitama decide ir com o Genos até a cidade J. E por isso, Puripuri e Sonic aparecem juntos no capítulo 24. Agora, porque o Sonic perseguiu o Puripuri até a cidade J, eu não sei, só sei que foi assim. Abraço e até a próxima.